como eu varri a síndrome do pânico da minha vida, né? Como eu varri as crises de pânico, até a própria ansiedade exacerbada, né? As mini crises de ansiedade, aquelas sensações de sufocamento, sensação de que a boca tá querendo chorar, era assim que eu falava. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Dan Vale, eu sou terapeuta comportamental, especializado em reprogramação mental. E se você puder deixar o like nesse vídeo, eu agradeço muito, porque ajuda, né, a compartilhar essas informações com mais pessoas. E isso é muito importante, principalmente porque quando a gente está sofrendo, né, de crises de pânico e de ansiedade, a gente se sente muito só, mesmo com o apoio da família. A gente se sente muito só porque é compreensível que as pessoas elas não entendam realmente, né, como a gente está se sentindo, o que está acontecendo na nossa cabeça, o que está acontecendo na nossa vida. Então o seu like é muito importante. Se curtir esse vídeo, esse tipo de vídeo aqui que eu saio caminhando, dando minha caminhada, você também pode se inscrever no canal para receber as notificações, ativa o sininho. Ok, então, recados dados, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, só para você entender, né, como começaram as minhas crises. Eu estava no período mais abundante da minha vida financeira. No início da pandemia, 2019, 20, acho que foi 20, né? Minha empresa cresceu muito porque, obviamente, né, eu trabalho usando a internet, né? Sempre trabalhei até para fazer meus atendimentos. Eu já faço há muitos anos atendimentos online. Então, nesse período de pandemia, não só cresceu a demanda, né, para os meus produtos e serviços, como também as pessoas estavam online e tal, e eu acabei criando outros projetos, outros produtos, ou seja, e fiquei muito rico nesse período. Eu sempre tive uma condição financeira legal desde que eu comecei a trabalhar. Dinheiro nunca foi problema para mim, e nem é, graças a Deus. Mas nesse período foi o período que eu mais ganhei dinheiro, ou seja, a vida toda organizada, exceto a pandemia, né? Que a gente estava em casa, preso em casa. E aí o que acontece? Em um determinado momento, dentro de casa e vendo o dinheiro entrar e sem poder gastar, ou seja, sem poder sair, porque eu adoro sair, adoro viajar, conhecer lugares, levar meus filhos, minha família para conhecer novos lugares, eu não estava podendo fazer nada disso, né? E foi nesse período que, inexplicavelmente, do ponto de vista social e tudo, né, apesar de a gente estar em uma pandemia, eu comecei a ter pequenas crises de pânico. E que essas pequenas crises começaram a crescer até o dia que eu tive uma crise muito pesada, que foi uma crise na qual minha pressão subiu muito para 27/12. E eu literalmente não estava só sentindo os efeitos do infarto, né? Eu poderia ter infartado de verdade. Então, chega aqui pro cantinho do vento. Então o que aconteceu? Eu tive que ir pro psiquiatra. Comecei a ter crises, por cima de crises, dia todo dia. Era péssimo para dormir, vinha insônia, o medo de dormir, medo de morrer, medo de tudo, sabe? E aí começou esse período nebuloso da minha vida, né? Eu, terapeuta, tô num lugar feio aqui, né? Mas se eu virar aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. De feio ficou bonito, né? Aqui é meu quintal, graças a Deus. Mas vamos lá. Então, esse período começou e eu simplesmente tive que passar a lidar com isso, né? Porque você vai no médico, fala comigo se não é assim. Você vai no médico e aí o médico te passa só um calmante, né? No médico que eu digo é no pronto-socorro, né? O médico te passa um calmante, o médico te passa um remedinho para você sossegar ali,
minha pressão subia um pouco, ele me dava um remédio para baixar a pressão e mandava esperar e dizia, ó, vai no psiquiatra, né? Enfim, você deve saber exatamente como é. E a gente realmente tem que aprender a lidar com isso. Era uma coisa que eu via que eu falava, meu Deus, né? Até quando eu comecei a tomar remédio, tomei remédio por um mês, meu Deus do céu, como que pode eu vou ficar refém dos remédios? Eu ajudo as pessoas a sair dos remédios, e agora? Né? E fui fazer terapia também, fui pro psicólogo, e chegava no psicólogo, e o psicólogo tentando entender, e eu também, porque eu tava tendo crise de pânico, e eu só sabia falar que minha vida tava maravilhosa, que não tinha sentido, sabe? Como que pode? Como que pode? Eu lutei a vida toda para ter dinheiro, para ter liberdade, eu lutei a vida toda para poder comer o que eu queria, comprar o que eu quisesse, né, e conseguir. E agora eu tô aqui no psicólogo, sabe? São as coisas malucas da vida. Enfim, eu sei que pra mim não funcionou muito bem, acabei parando. E aí eu resolvi ser minha própria cura, né? Cara, se alguém é capaz de melhorar isso, sou eu mesmo. Porque eu já estudei tanto, eu entendo tanto da mente humana. Isso é um teste para eu saber lidar com isso. É um teste para minha vida mudar. É um teste para minha vida ir para frente. Eu vou ter que me virar com isso. E é até bom porque uma coisa é você tratar as pessoas sem saber o que elas passam, saber só por relato, né? E acontece isso com muitos terapeutas. E outra coisa é você ter passado por aquilo, sabe? Então, apesar de estar muito mal, vou encostar aqui. Apesar de estar muito mal, eu decidi ser minha própria cura, né? E foi aí que eu descobri que essa fase foi a melhor fase da minha vida. A fase ruim mesmo. A fase de medo excessivo, de ficar buscando na internet meditações, né? Aqueles sons para tentar dormir, som para dormir, som para passar a crise de ansiedade, crise de pânico, e eu envolvido naquilo. E aí eu decidi realmente cair de vez em algo prático, né? Como se eu estivesse tratando a mim mesmo. E fui avaliar, voltar dentro dos meus protocolos, dentro dos meus processos de tratamento, dentro de tudo que eu já tinha feito. Peguei meu canal e saí assistindo vídeos antigos de 2015, 14, 16. Tudo aquilo que eu ensinava para as pessoas, né, que estavam com N problemas, ou até mesmo para aquelas pessoas que queriam ganhar dinheiro, se desenvolver na vida. E fui assistindo a mim mesmo, né, como se fosse um guru. E foi muito legal que eu fui descobrindo que tudo aquilo que eu falava funcionava. E comecei a botar em prática. E existem algumas práticas que eu faço, até vou fazer outro vídeo sobre isso, mas eu vou elencar nesse vídeo só 3 delas, que eu acho que são importantes para qualquer pessoa que está passando por esse período de ansiedade, até de depressão mesmo, período de dificuldade aí de se concentrar e fazer suas atividades, de estar passando essas crises. Bom, a primeira delas é o seguinte: agradecer, ser grato. Parece muito clichê isso. É incrível como a internet é cheia de vídeos de gratidão, cheia de vídeos de pessoas falando, e a gente negligencia isso e acha que é balela, mas não é. De fato, as pessoas entendem a gratidão de uma maneira muito errada, porque a gratidão ela é uma emoção, e tem um fundamento nisso. E eu vou te explicar aqui agora por que você deve usar a gratidão. E como que você gera gratidão? Então, vamos pensar o seguinte: o teu cérebro, ele é um processador.
É o grande processador de informações. E o teu cérebro, ele tem essa capacidade absurda de reagir ao ambiente, ao meio. Só que tem uma particularidade do cérebro que é o seguinte: ele reage também à nossa imaginação, ele reage como se tivesse acontecendo aquelas coisas no meio. Por exemplo, às vezes a gente está na maior paz, então digamos que eu estou aqui sentado nesse banco, tá tudo bem, só tem um climinha gostoso, um ventinho gostoso, não tem nada perigoso acontecendo, mas de repente me vem um pensamento catastrófico na cabeça, eu vejo uma onda ali maior, e sei lá, por conta dos meus hormônios, por conta do meu nível de estresse, eu acabo imaginando, pensando, né, lembrando, meu cérebro vai conectando coisas ali, que é provável um tsunami chegar aqui, e só esse pensamento, meu cérebro processa ele, como se tivesse acontecendo mesmo um tsunami, não está acontecendo absolutamente nada, e de repente o meu corpo está reagindo, os meus batimentos ficam acelerados, eu fico agitado, a minha capacidade de raciocinar ela diminui, né? O medo vai tomando o meu corpo. Então, olha que coisa, se um pensamento negativo ele gera essas reações físicas, né? Gera essas reações bioquímicas, e que vão gerar reações físicas. Obviamente, um pensamento positivo, né, pro lado positivo, se ele gerar emoção, esse perfil hormonal, perfil metabólico, que é ocasionado a partir do processamento daquele pensamento, ele também vai ter reações físicas. Então, pensando nisso, a gratidão entra exatamente nisso daí. Por quê? Porque a gratidão, ela é uma emoção que eu consigo gerar ela a partir de um pensamento, tanto uma lembrança do passado, quanto um pensamento relacionado a algo do presente, quanto relacionado a algo do futuro. E a gratidão e a felicidade, né, são emoções com essa particularidade da gente conseguir gerar essas emoções. Por exemplo, quer ver uma coisa? Se você colocar o dedo assim, ó, e pressionar, morder o dedo, devagarzinho, né, não vai se machucar, e levantar o braço e ficar assim, ó, você vai perceber que, nem que seja de leve, você vai ter uma pequena reação de felicidade. Vai dar uma vontade de sorrir, de dar risada, né? Então, um simples gesto, né, comemorar, que é o chamado até gesto da vitória, que até os cegos fazem isso. Cegos que nunca viram ninguém comemorar assim, eles também fazem assim quando ganham alguma coisa. Então, quando você reproduz esse movimento, você se sente, isso muda a tua bioquímica, né, teu estado físico também, muda teu estado emocional e físico. Chimpanzés fazem isso também, né? Então, eu consigo gerar um sentimento, uma mudança física, né, gerando, ocasionada por um movimento, né, ocasionada por algo físico e também pelo pensamento. E a gratidão é a mesma coisa da felicidade. Eu consigo aí, só que a gratidão é mais forte. Eu consigo agora lembrar dos meus filhos, então parar aqui agora, ó, independente de onde esteja, se eu consigo fechar os olhos, estou num ambiente mais tranquilo, ou até turbulento,
e deliberadamente, ou seja, eu mesmo querendo ali naquele momento, eu pensar nos meus filhos sorrindo, eu vou perceber que eu vou sentindo essa reação hormonal imediatamente. Então você pode fazer na sua casa, pausar o vídeo e lembrar de algum fato marcante, nostálgico, alguma coisa que aconteceu boa na sua vida, né? Ou de alguém que você ama, que você gosta, e fechar os olhos e só imaginar essa situação boa, relembrar, ou de imaginar essa pessoa, se for uma pessoa, pode ser seu cachorrinho também, seu animal de estimação, né? Fazendo alguma coisa engraçada, gostosa, feliz, e você vai sentir essa sensação, né? Por quê? Porque quando você pensa em algo que o seu cérebro processa como sendo algo maravilhoso que está acontecendo, independente se ele está real, físico ali, né, ou não, o teu cérebro está processando. E um detalhe muito importante, quando o cérebro processa informações, esses processamentos, eles são físicos, são neurais, ou seja, ele torna real aquela imaginação, ou reforça como real. Então você fazendo isso, você está transformando, você está criando conexões neurais. E quando você cria essas conexões neurais, né, obviamente elas ficam gravadas aí. E sabe o que é o mais legal? Os neurotransmissores, que são aqueles hormônios que eu falei no início, eles são como carimbos da memória, né? E para que serve esses carimbos neurotransmissores que geram reações físicas? É para o teu cérebro processar rapidamente qualquer informação como meio de proteção. Eu vou te explicar como isso funciona. Perdão que esse vídeo está ficando grande, mas enfim, é importante você entender isso. Pensa aqui comigo. Digamos que eu tô aqui sentado e de repente, né, eu tomo uma pancada na cabeça, cai um coco na minha cabeça, sei lá. Quando cai esse coco na minha cabeça, é ruim, é perigoso, inclusive para me gerar até a minha morte, dependendo de como bater. Então, quando bater um coco na cabeça, se eu não morrer, né, não acontecer nada grave, ou enfim, o meu cérebro vai gravar os elementos que estavam aqui nesse momento e ele vai considerar como se fossem alertas, placas. Ele vai botar placas imaginárias nesses lugares, né, nesses objetos, na circunstância. Então, por exemplo, coqueiro. O coco veio de onde? Do coqueiro. Então meu cérebro entende o seguinte, ele grava que se estiver perto do coqueiro é perigoso para mim. Então ele gravou com neurotransmissores de estresse, de medo, de raiva, ou seja, significa que toda vez agora que eu chegar próximo de um coqueiro, o meu cérebro vai processar rápido e ele vai liberar aquelas substâncias que vão me fazer agir. E o agir é o quê? Correr dali de perto. Porque tudo aquilo que é perigoso, o meu cérebro me faz sair de perto, né? Ele tem que me fazer sair de perto. Então ele tem que me dar essa vontade de sair correndo. Ele tem que me munir de recursos para eu sair correndo dali. Sair daquele ambiente. Então conseguiu entender? O cérebro ele vai criando esses atalhos. E da mesma forma que ele cria o atalho para coisas perigosas, ele cria ímãs para coisas legais. Então eu me sinto confortável naqueles locais em que que tem relação com segurança, que nunca me aconteceu nada. Então normalmente dentro da minha casa, do meu quarto, debaixo da coberta, sabe? Num lugar mais
quentinho ou frio, né? Se você gosta de ar-condicionado, sabe? Que não tenha muitas pessoas, então, que não tenha muito barulho. Então, é possível, a partir desse funcionamento cerebral, que a gente manipule esse comportamento padrão. E esse é o nome, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a atribuir sentimento de gratidão nos ambientes em que eu tinha que frequentar. Então, eu tinha me mudado de casa, né? E eu tive que começar a sentir gratidão e observar os lugares, o quarto, o corredor. Um detalhe para você entender por que eu fiz isso. Porque na casa que eu estava morando, né, pessoas religiosas iriam dizer que era coisa espiritual. E eu tinha acabado de me mudar de casa quando eu passei a passar por isso, né? Essas crises. Eu só conseguia ficar em paz em um lugar, que era na sala. Então, assim, tinha um corredor, no corredor, o corredor parecia que ficava se fechando. O meu quarto eu achava escuro e eu não queria ficar dormindo no quarto. O banheiro da casa, do meu quarto, eu não gostava, eu só usava o banheiro o pequenininho, que era o que era menos usado sempre por qualquer pessoa. Eu gostava daquele banheiro, era o que eu ia. Eu não me sentia bem deitado na cama mais, eu só me sentia bem deitado no chão, ali no tapete. Enfim, então o período que eu passei foi muito nebuloso, foi muito difícil. Então é como se minha casa toda tivesse perigosa, como se meu cérebro tivesse gravado que aquela casa era um perigo para mim, né? Então eu tive que começar a mudança dali e chegar e imaginar os lugares, eu nos lugares, sem nem entrar, e começar a ser grato por aquele ambiente e tentar sentir gratidão. Eu me via naqueles ambientes, né? Eu tinha medo de receber as pessoas em casa e eu passei a imaginar, né, pessoas na minha casa chegando e eu feliz, me sentindo bem e agradecendo o quanto é bom ter pessoas em casa. Eu tava com pânico de celular, de ver notificação do celular, do WhatsApp, pensando, sei lá, que alguém ia morrer, algo assim. E eu fui agradecendo, gerando gratidão pelo meu comportamento de estar recebendo informações, das pessoas estarem me dando boas notícias, né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, as minhas crises foram diminuindo o espaçamento, né, entre uma crise e outra. Aquele medo global, ele foi diminuindo um pouco. E à medida que eu fui percebendo, eu comecei a fazer mais e mais. Fazer mais vezes a gratidão, mais vezes. E agradecendo, de verdade, sabe? Você pode agradecer olhando para aquela coisa, você pode agradecer mentalmente, desde que você sinta a emoção. Então, essa é a primeira coisa muito importante, né? A gratidão, fazer a gratidão. Logo ao acordar, eu botei um alarme e na hora que eu acordava, quando eu conseguia dormir, né? Eu tinha um alarmezinho que eu botava para eu agradecer logo cedo. E eu me lembro que o alarme era assim, agradeça, você pode estar no inferno, se ainda estiver vivo, agradeça por tudo. Uma hora isso vai fazer sentido. E aí eu comecei a agradecer, isso foi melhorando. À medida que eu fui melhorando, os estudos continuavam e eu fui percebendo coisas que poderiam melhorar a minha vida. Inclusive, organizar o meu estado físico. E organizar meu estado físico era o seguinte: eu passei a agradecer que eu amava fazer atividade física, que eu amava me movimentar e que me movimentar me botava de volta no jogo.
né? Porque um dos meus medos era de morrer. E como minha pressão tinha aumentado muito, nessa circunstância que eu fui parar no pronto-socorro, eu fiquei com medo de fazer atividade física. Então, eu passei a agradecer por isso, por me movimentar, por ser uma pessoa ativa, pelo exercício me fazer bem, né? Dentro dessa gratidão eu fazia essas sugestões. E o desejo de fazer atividade física começou a vir. E eu comecei a fazer devagarzinho, fazia com os meus filhos brincando, dentro de casa mesmo, no meu tapete, que eu estava ficando quase que o dia todo naquele tapete. E fui melhorando. A atividade física foi me fazendo me sentir bem, a ponto de até eu começar a criar uma compulsão, porque obviamente você fica nesse estado e criando pequenas compulsões. Eu comecei a perceber que meus índices de ansiedade, de estresse ali, naquele período, diminuíam muito quando eu fazia atividade, a ponto de eu querer fazer atividade 3, 4 vezes no dia. E obviamente o meu corpo não aguentava, eu ficava cheio de dor. E aí eu preferi continuar e tal, e comecei a sentir dor, até que eu comecei a ir pro karatê, né? Pedi ao meu antigo mestre de karatê para poder me treinar ali, mesmo na pandemia. E eu fui treinar. E eu queria treinar tanto e atribuir a atividade física como minha melhoria de vida, que eu rompi o menisco e o ligamento do joelho nessa fase. Ou seja, era a fase terrível da minha vida, né? Foi uma fase terrível. Então, só para você ter ideia. E mesmo assim, eu me lembro que eu machuquei o joelho e depois eu agradecia que eu tinha acontecido aquilo, sem razão, mas eu estava agradecendo. Estava agradecendo para tudo, fiquei o maluco do agradecimento. E a partir daí, eu fui incrementando novos hábitos, né? Então, a atividade física melhorou muito mesmo, e isso é uma coisa que eu recomendo a todos: atividade física, fazer a gratidão. E o terceiro passo foi, né, beber 600 ml de água pela manhã. Se tem uma coisa que fez uma mudança drástica na minha vida, foi essa água pela manhã. Eu não sei se tem a ver só com o meu organismo ou se é para todas as pessoas, mas para todas as pessoas que eu passo, meus alunos, meus clientes, tudo. As pessoas, o primeiro hábito que as pessoas pegam é beber 600 ml de água de manhã. Até aquelas pessoas que odeiam beber água. Tem gente que odeia beber água, eu nem sabia disso, mas por conta desse tipo de coisa. 600 ml de água pela manhã. Isso limpa todo o teu sistema digestivo, né? E favorece a simbiose. E a simbiose é a organização, né, a equalização, o equilíbrio das bactérias no seu intestino. E sabe por que isso é muito importante? E regular o teu intestino, tua alimentação, se você está passando por um momento desse, é que é no intestino que 94 a 96% da tua serotonina, que é o hormônio que te faz se sentir bem, a sensação de bem-estar, né, de tranquilidade, ele é produzido no intestino, né? Ela é produzida no intestino. E aí, com isso, é como se meu humor fosse voltando, além da gratidão que me ajudava, além dos exercícios e a água, o meu humor foi voltando, foi melhorando. E se eu fosse você, eu passaria a beber água todos os dias, 600 ml de água em jejum. A primeira coisa que você faz no dia, depois da gratidão, obviamente, faz a gratidão exatamente na hora que acordar. Vai lá, bebe sua água e, se puder, espera a água descer, né? Passa uns 20, 30 minutos, né? Faz mais gratidão e depois faz uma atividade física. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício HIIT. Eu até vou falar dos exercícios HIIT aqui também. Mas fazer esses três, botar essas três coisinhas na tua vida a partir de agora, isso vai mudar muito. E aí, depois que for mudando, você vai para o próximo passo. Aqui nesse canal eu tô colocando vários vídeos como esses, vídeos mais curtos, ensinando pessoas a reprogramar as suas mentes. Só que você já viu que a reprogramação, ela é uma condição mental e física. Você tem que mudar os hábitos físicos para mudar os hábitos mentais. E tem que mudar os hábitos mentais para mudar os hábitos físicos. Então,
Esse vídeo eu vou terminar por aqui, porque já tá dando 30 minutos, tudo bem. Mas para não ficar muito grande. Então foram 3 coisinhas importantes na minha retomada de quando eu tive esse período de crise de pânico. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu comentário. Deixa aqui embaixo como você está se sentindo também. Pede ajuda, né? Formas fala o que você está sentindo, que eu posso gravar vídeos para te ajudar, tentar ao máximo, tá bom? E se você está passando por isso e está querendo acelerar também, quiser fazer uma consulta comigo, se você quiser participar de um dos meus programas, quiser os meus livros, ou seja, tem uma série de coisas aqui de reprogramação mental que podem acelerar o teu processo de melhoria de vida completa, reprogramando tudo isso daí, né, mudando os hábitos, reprogramando a forma como você enxerga a vida, como você pratica atividades físicas, de como você cuida da sua saúde, tudo pode mudar. Então aqui embaixo tem um site, e no site tem tudo que a gente pode te oferecer, né? E também eu posso te oferecer de forma gratuita aqui muitos conteúdos. Basta você colocar aqui embaixo, pedir aí, dar sugestões de vídeos, pedir ajuda, que eu vou estar fazendo o máximo que eu puder para colaborar com você. Forte abraço, espero que tenha gostado, deixe seu like, compartilha com quem você acha que precisa ver esse vídeo.